Continuando o cenário político de hoje, nossa entrevistada é a professora Andréa Linhares, ela é cientista política e está aqui conversando com a gente sobre o processo eleitoral. Para você participar, manda sua mensagem para as nossas redes sociais, estão todas aqui na tela, você manda sua mensagem, a gente faz a leitura aqui para você. Inclusive, já quero mandar um beijo para a Jane Azevedo, que está assistindo, mandando um beijo para mim, para a Vonúvio, para a entrevistada, a professora Andréa. Carol, a gente falava no primeiro bloco com relação a algumas candidaturas, né, que estão sofrendo aí impedimento da justiça para a sequência de seus registros. A gente tem aqui uma nota de esclarecimento do candidato, o Claudionor dos Santos. Ele é do PL. Ele diz, através de nota publicada nas redes sociais, que apesar do que é veiculado pelas mídias e redes sociais, vemos por meio deste informar que a nossa campanha rumo à Câmara Municipal de Mossoró continua. Ele disse, abre aspas, acreditamos que não haja nenhum impedimento à nossa candidatura, por isso já recorremos ao Judiciário para que a justiça seja alcançada. Fecha aspas, essa é a palavra aí de Claudionor dos Santos. Carol. Pois é, então tá aí, os quatro que estão envolvidos nesse mesmo caso em relação à Operação Sal Grosso, a condenação da Operação Sal Grosso, aí, 2 substituíram candidaturas, 2 resolveram seguir com a candidatura. Os que resolveram seguir são Manuel Bezerra e Claudionor, os que resolveram desistir e apresentar substitutos foram Daniel Gomes, com o cunhado, Berclis Gomes, e a presidente da Câmara Municipal, Isabel Montenegro, com a sua filha, Carmen Júlia. Está dada aí a notícia. E tem a agenda dos candidatos para amanhã. Vamos checar o que é que os candidatos vão fazer nesta quarta-feira, 28 de outubro. Nesta quarta-feira, 28 de outubro, a candidata Rosalba Ciarline, às 7 horas, faz visita à empresa do Distrito Industrial. Às 9h30 da manhã, visita a empresa no Paredões. 2h30 da tarde, visita a empresa. 3h20 da tarde, sabatina com alunos da UNP, online. 4 da tarde, caminhada no Redenção. O candidato Alisson Bezerra, às 2 da tarde, participa de sabatina na UNP. 3 da tarde, caminhada no Alto de São Manuel. A candidata Cláudia Regina, 8h30 da manhã, faz autoblitz com panfletagem pelas ruas e avenidas do bairro Forno Velho. Às 2 da tarde, debate UNP. 4 da tarde, autoblitz com panfletagem pelas ruas e avenidas do bairro Alto da Conceição, Perdidos. A candidata Isolda Dantas, às 8 horas, faz gravação do programa eleitoral. Das 2 às 2h30 da tarde, sabatina virtual da UNP. Às 4 da tarde, comício relâmpago no Belo Horizonte. O candidato professor Ronaldo, às 8 horas, faz reunião online com a militância. A candidata Seição não enviou agenda até o fechamento da edição. E agora sim, a gente volta com a professora Andréa Linhares, que está conectada, aliás, com a gente aqui no programa Cenário Político. Professora, vamos falar sobre os grupos em todo o Brasil do presidente Jair Bolsonaro. Tem muita gente se candidatando, querendo ampliar os espaços, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro diz que não declara apoio a nenhum candidato a prefeito. Como é que isso acontece? As pessoas levam o nome dele, mas ele não quer apresentar o nome dele para esses candidatos. É possível? É possível uma candidatura assim? Olha, tá todo mundo ali pegando a onda, né? Vai dar uma onda, uma marola para poder aproveitar, né? Aí é o eleitor que vai definir, Carol. Agora, por que acontece isso? Acontece isso porque o presidente Bolsonaro, apesar de todas as confusões, todo um sistema poderoso de oposição ao seu governo, mas o presidente Bolsonaro vem progressivamente conseguindo avançar, né, no apoio de vários segmentos da sociedade. Então, é claro que vão querer aproveitar. Agora, eu achei muito sensato que ele não manifestasse apoio. Eu acho que tem outras prioridades. Acho que a gente, no final das contas, eu não sei se é apropriado dizer que já estamos na pandemia, mas ainda estamos na pandemia, mas ainda estamos
no rescaldo dessa pandemia, minimamente a gente pode dizer assim, e o pior, né, consequências aí para voltar as coisas, as consequências que implicam em necessidade, em muitas tomadas de decisão importantes para voltar a fazer com que as coisas aconteçam, especialmente na economia. Então, achei muito sensato do presidente Bolsonaro não intervir, né? E especialmente porque seria complicado, né? Porque nenhum partido o presidente Bolsonaro tem. A direita está totalmente dispersa, né? A direita está bem, ela partiu. As pesquisas mostram que os partidos, os candidatos vinculados aos partidos de direita e de centro, eles são maioria, né? Então, mas o próprio presidente Bolsonaro, a princípio, não lucra mais politicamente com isso. E também, sabe, Carol, eu acho que a gente está num processo de transformação muito radical. Quando a gente fala de partido político, aquele modelo tradicional, eu fico pensando que tudo isso vai se transformar em alguma medida. Em que medida eu não sei, porque as redes sociais, elas são muito importantes, mas do ponto de vista dos partidos, as redes sociais causaram um impacto muito grande, porque os candidatos, eles hoje não precisam necessariamente de um partido para chegar ao eleitor, né? É curioso que eu tenho procurado acompanhar, a partir do momento em que se iniciou a propaganda eleitoral gratuita, mudou o cenário, mesmo em alguns casos mais significativamente, menos significativamente, mas aumentou. Então, quer dizer, essas estruturas tradicionais, como inserção na televisão, no horário eleitoral gratuito, elas continuam sendo importantes, mas elas não são mais determinantes, né? As redes sociais, elas causaram um impacto muito grande no funcionamento, na lógica de tomada de decisão dos candidatos com relação a partidos, um impacto muito grande, né? Então, não precisam mais tanto embora seja importante, né, como eu estou falando, ainda os meios convencionais de se acessar o eleitor, eles são importantes, mas as redes sociais, se você tiver habilidade, tiver domínio, elas podem te projetar muito mais, às vezes, do que você está vinculado a um bom partido, ou você está vinculado a um partido que tem muito tempo de horário, de tempo na TV. Alterou toda a lógica, né? A entrada das redes sociais, a política na era das redes sociais. Tudo muito em transformação. A presença dos eleitores no dia 15 de novembro, a gente tem acompanhado através das pesquisas feitas pela TCM em parceria com o TS2, de que cerca de 80%, pouco mais disso, vão participar do pleito votando. É um número até representativo, significativo, né? A ideia das pessoas tem mudado ao longo desta pandemia quanto à presença na eleição. Como é que a senhora vê esse quadro de participação dos eleitores no dia da votação? Isso aí, Vonúvio, de certo modo confirma aquilo que a gente estava falando. Acho que houve um arrefecimento desse sentimento antipolítica. Inclusive, eu tenho acompanhado, eu ando muito aí pelas estradas aí, e eu tenho acompanhado as pessoas. Eu nunca vi as pessoas com tanta vontade de participar na política, né? Especialmente nas campanhas. As pessoas, eu não sei se foi efeito da pandemia, né? Do trancafiamento que as pessoas se viram, mas eu vejo uma empolgação muito grande das pessoas nas campanhas eleitorais, participação nas passeatas, né? Enfim. Agora, eu acho que não vai ter tanto impacto, sabe, Vonúvio? Porque quando a gente observa o perfil o perfil do eleitorado do ponto de vista da faixa etária, o grosso do eleitorado, ele está nesse extrato de entre 25 e 59 anos, 25 e 60 anos. Isso corresponde a 66% do eleitorado aproximadamente no Brasil, e aqui no RN, 65%. A faixa de eleitorado, de eleitores que está de 60 para cima, de 60, já botando, né,
O TSE faz a distinção de 60, 75, 79 em diante. Então, essa faixa acima de 60, que seria supostamente uma faixa de eleitor que havia uma certa preocupação, né, as limitações de participar por conta da pandemia, eles correspondem a 20% só do eleitorado, né? No Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, acima de 65, são 18 e alguma coisinha por cento do eleitorado. Então, e mesmo, eu também é baseado nas minhas observações, né? Saindo da estatística para a observação. Eu observo que as pessoas nessa faixa, tem muita gente muito dinâmica, totalmente conectado com o que está acontecendo na política e com vontade de votar. Então, eu acho que... eu não acho que essa pandemia vai ter... Claro que vai ter impacto, né? Porque muitas pessoas já idosas, essa quarentena debilitou, enfim, e continua em situação de fragilidade, vulnerabilidade, mas eu acho que não vai ser um impacto tão significativo de ausência de pessoas votando por conta da pandemia, por conta das circunstâncias, não. Acho que a gente, desse ponto de vista, a gente vai ter um pleito relativamente normal, né? É o que eu penso até aqui, né? Estou aqui para... Peraí, pessoal que está participando, o Tibúrcio Marinho, que está assistindo, acompanhando lá de Apodi, vai estar aqui, né, Vonúvio? Exatamente. Amanhã o Tibúrcio Marinho, aí representando a 98 FM, estará aqui nos preparativos do debate que vai acontecer amanhã com os candidatos de Apodi à Prefeitura. Pois é, e amanhã a gente tem aquele programa, prévia do debate aqui na TCM, no cenário político, a prévia do debate de Apodi. Então, amanhã você fica ligado com a gente. Quero mandar um alô também para João, diretor da UPA do BH, sempre ligado. Um beijo para João e toda a equipe. Vonúvio. Pois é, Carol, a gente dá sequência aqui à nossa entrevista com a professora Andréa Linhares. Professora, a senhora falou, inclusive, da boa participação das pessoas nesse processo todo. E a pandemia? Será que as pessoas já esqueceram, hein? Vonúvio, eu acho que está num processo acelerado de esquecimento. Inclusive, se não tiver regulação, o pessoal já não tivesse regulação de mídia e decretos, né, da governadora. Eu acho que boa parte das pessoas já tinham, já enterraram, né, isso aí, já estão tocando sua vida dentro de uma certa normalidade, né? E eu acho que isso vai se estender também à eleição. Essa pandemia, medidas ou falta de medidas tomadas em relação à pandemia por parte dos governos, tem influência nessa campanha eleitoral e no processo como um todo e no resultado? Pode ter? Carol, eu acho, como eu falei, alguns... por conta da própria confusão que foi criada no início da pandemia, o Supremo Tribunal tirou prerrogativas, poder de decisão do governo federal e colocou governadores e prefeitos assumiram um protagonismo muito grande nas ações de enfrentamento à pandemia. Então, isso projetou muitos, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, quem conseguiu administrar razoavelmente bem, eu acho que escapou. De certo modo, vai capitalizar do ponto de vista de apoio eleitoral. Eu acho que aqui no Rio Grande do Norte, o prefeito e candidato à reeleição Álvaro Dias, ele pode se enquadrar nesse caso, em alguma medida também aí em Mossoró, a prefeita Rosalba, né? Então, os municípios que não tiveram grandes, né, tragédias, né, associadas à tomada de decisão dos prefeitos, dos gestores, esses prefeitos tendem a capitalizar, sim, do ponto de vista de apoio político, da reconhecimento por parte da população. Professora Andréa Linhares, nosso tempo já está esgotado praticamente. Muito obrigada pela participação com a gente no cenário de hoje. Obrigada também, Carol. Prazer estar sempre aqui conversando com vocês. Muito obrigado, professor Andréa. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Amanhã a gente se encontra aqui. Muito obrigada pela audiência. Amanhã tem debate de Apodi, tem cenário político prévio do debate.
7h25 da noite. Tenha uma boa noite e até lá.